Olá, amigos, para mais um podcast aqui do Story Arts. Temos, assim, tido alguns podcasts quase que seguidos, né? Quando tivemos um intervalo grande depois da história sobre Com Amor Van Gogh. Estamos tendo vários podcasts praticamente seguidos, muitos sobre história política, na verdade, nem focado em arte, mas história propriamente dita e história política do Brasil. E hoje, assim, para quebrar um pouco o protocolo, né, assim, até para ficar... Eu gosto muito de história política particularmente, mas vamos falar sobre uma outra questão, uma data específica, que é a data de hoje, vou até focar, que é dia 23 de abril de 2022. Hoje é considerado o Dia Mundial do Livro. E livro é arte, literatura é arte. Uma das artes que eu particularmente gosto muito. Então, gente, assim, vamos falar, assim, eu gostaria de destacar um livro em especial, né, para esse dia. Então, na verdade, essa breve resenha, né, desse podcast de hoje será sobre um livro equivalente a essa data de hoje. E será sobre qual? Particularmente um livro que eu gosto muito, que muito me marcou, O Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry, que foi um escritor francês, né, e escreveu esse livro atemporal, ou seja, né, que passa o tempo e parece nunca ficar velho. Pelo contrário, as crianças leem até hoje, eu leio, eu já estou na casa dos 30 e releio ele várias vezes. Tenho ele no formato físico, no formato digital. Físico, eu confesso que eu estava até falando com os amigos, eu sempre perco, porque eu não sou um cara muito organizado. Mas o digital tá guardadinho, porque não tem como perder, então tá na nuvem, qualquer dispositivo que eu use, que eu utilize, ele tá lá. E O Pequeno Príncipe, ele é um livro muito legal, assim, eu tô, no caso, sugerindo ele para essa data de hoje, porque o Antoine Saint-Exupéry, ele destacou coisas muito legais, como as metáforas, né, sobre a questão da infância, sobre a vida adulta, que quando nos tornamos adultos, esquecemos como se é criança, e ele já deixa isso bem claro, já estou dando um pouco de spoiler, não quero dar muito, para quem não leu ainda, sobre a ideia de que ele desenhava um elefante, né, um elefante engolido por uma jiboia. Isso está logo no início, nas primeiras páginas, mas quando um adulto via, é porque ele não desenhava, não mostrava o elefante dentro de jiboia, ele só fazia um desenho. E aí, quando o adulto via, enxergava um chapéu, tá entendendo? Por quê? Porque o adulto não vê como uma criança vê. A criança via, no caso ele, quando era criança, enxergava dentro daquele desenho que parecia um chapéu, mas um elefante engolido por uma jiboia. Então a jiboia estava gigante porque tinha um elefante dentro dela. Parece até um teste psicotécnico. Serviria perfeitamente. Mas é isso. Então, assim, é essa a ideia. Tipo, quando se... E o livro trata sobre isso, não só sobre esse tema, mas entre outros, mas ele destaca bastante essa questão da idade adulta, né? Da vida adulta, que a gente perde a essência da nossa criança interior, do que é ser criança. Então, assim, esse é um livro que eu gostaria de destacar para esse dia de hoje, né? Para o dia 23 de abril de 2022, que é o Dia Mundial do Livro. E foi escolhida essa data, eu estava até pesquisando sobre ela há pouco, devido a 3 escritores que coincidentemente faleceram na mesma época, em 1616, se não me engano, que foi William Shakespeare, conhecido por vários livros, né? Dentre eles, se não me engano, Hamlet, né? Romeu e Julieta, o Miguel de Cervantes, famoso pelo livro Don Quixote, volume 1 e volume 2, né? Entre outros livros, mas Don Quixote eu acho que foi o mais destacado. E tem um outro escritor que eu confesso que eu não conheço, que é Ica de la Vega, ou de la Vega. Eu não conheço esse escritor, mas disse que coincidentemente os 3 faleceram na mesma época, no mesmo dia, no mesmo mês e no mesmo ano. E aí, por isso, a Unesco escolheu, se eu não me engano, o seu 38º encontro, em 1995, se eu não estou errado, desculpe se estiver errado, historicamente falando, essa data, para o Dia Mundial do Livro. Então, eu deixo aí esse destaque, né? Essa resenha é bem breve, esse podcast é bem breve, é assim, pelo Dia Mundial do Livro, e deixo para vocês essa sugestão para quem já leu. Pô, sintam-se assim, como eu, né? Eu sempre
quando tenho oportunidade, releio, no caso agora a versão digital. E para quem ainda não leu, cara, leia, porque assim, vale a pena, não tem questão, é um livro infantil, não. Pelo contrário, as crianças vão gostar da leitura, mas tem coisas que só adultos ou adolescentes, jovens, vão entender, porque ele usa muitas metáforas, muitas figuras de linguagem no Pequeno Príncipe. Então, dentre eles é a conversa da raposa e o Pequeno Príncipe. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Ou seja, você se torna responsável, você se torna responsável por cuidar daquela pessoa por quem você cativou. Ou seja, cativou é a mesma ideia de prender, de criar laços por quem você ama, por quem você quer bem. Então seria isso, em outras palavras. É a raposa dizendo pro Pequeno Príncipe, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que você cativa, por aquilo que cativas. Então, assim, eu quero fechar essa breve resenha com essa frase do livro Pequeno Príncipe, dentre tantas outras incríveis da história desse livro tão pequeno, assim, mas com pouco, não são muitas páginas, mas tão grandioso, assim, com os seus ensinamentos para esse dia de hoje, que é o Dia Mundial do Livro. Tá bom, gente? Então aqui é o professor Marcos Paulo falando, né? Professor de História Geral. Atualmente, como sempre digo, me atualizando em História da Arte, MBA em História da Arte e também especialização em História do Brasil, me especializando em História do Brasil. E fecho aqui com vocês esse novo podcast e até a próxima para mais uma nova história. Tá bom? Um abraço a todos.